Obrigada, presidente. Boa tarde a todos e todas, vereadoras e vereadores que estão acompanhando essa sessão. Claro que eu estou tensa para falar desse projeto. Esse projeto é muito importante para nós. Vem, mais uma vez, dentro da pauta na defesa dos direitos da mulher, de vida digna e sem violência para as mulheres também, né? E esse projeto ele vem num sentido, como outros vieram do nosso mandato, no sentido de instituir diretrizes, objetivos, tipificar algumas condutas, nesse caso, condutas criminosas, né, a prática do assédio sexual e da importunação sexual. Esse projeto que a gente trouxe aqui e pedimos, inclusive, adiamento para fazer a adequação, uma vez que a ideia inicial estava contemplando somente a questão do assédio sexual, e aí a gente incluiu a importunação também, porque é uma lei relativamente nova, ela é de 2018, então existe, inclusive, ainda uma grande insegurança, uma baixa capacidade, ou até, eu diria, capacitação, inclusive, das pessoas, especialmente aquelas que estão nos serviços, nas redes de proteção de direitos da mulher, de identificar algumas situações, embora elas estejam sempre presentes no nosso cotidiano, no cotidiano de todas as mulheres, uma vez que, quando a gente fala de situações de assédio sexual e importunação sexual, que estão aqui bem claramente colocadas, tipificadas dentro do projeto, a gente está falando de uma consequência, de um desdobramento, de uma característica que é cultural, que é social e histórica no nosso país, e, infelizmente, não apenas no nosso país, que é uma questão relacionada ao status da mulher, ao significado, ao papel da mulher, cultural e historicamente construído na nossa sociedade, que é um papel de subalternidade no plano do simbólico, da mentalidade da sociedade, da mentalidade média mesmo do brasileiro, que ainda entende a mulher a partir de uma visão de objetificação, né? Eu sempre digo que a palavra objetificação, muitas pessoas têm até dificuldade de entender como assim objetificação da mulher. Ela vem mesmo no sentido de que a mulher não seja uma pessoa humana, mais um objeto. Então, na medida em que se trata uma mulher ou qualquer pessoa como um objeto, a gente coloca esse adjetivo aí, né? Está caracterizada uma situação de objetificação e é, obviamente, né, por si, uma afronta ao direito, né, humano da pessoa, da mulher também, de viver de maneira... Desculpa, presidente, eu estou me desconcentrando na fala, porque está muito barulho aqui no plenário. Pedir, por gentileza, os vereadores, se pudessem... Não, mas pedir a gentileza aos vereadores. Obrigada, presidente, que a vereadora possa continuar, por gentileza. Muito obrigada, presidente. E aí, continuando, esse projeto ele parte de um esforço que é muito presente no mandato. A gente, como todos os vereadores e vereadoras, tem acompanhado bastante, a gente recebeu algumas denúncias de situações de assédio, e uma das respostas que o nosso mandato buscou construir é justamente essa proposta para que a Prefeitura de Americana, e eu acredito que é bastante viável, porque não demanda grandes esforços, é possível fazer todo o trabalho que está previsto dentro desse projeto a partir dos instrumentos, dos espaços e dos servidores que nós temos aqui na administração municipal, porque são esforços no sentido de formular uma política pública municipal para a prevenção e enfrentamento do assédio e da importunação sexual no âmbito da administração pública, fundacional e autárquica, ou seja, nos espaços da administração municipal. E no que consiste esse trabalho de prevenção? Basicamente, em trazer, inicialmente, um esclarecimento a respeito do que são essas situações de assédio e importunação, inclusive diferenciando uma da outra. O assédio ele pressupõe uma relação de hierarquia, então fica caracterizado o assédio quando a vítima e agressor estão em posições hierárquicas diferentes, e a importunação sexual quando não existe essa relação de hierarquia e se tem comportamentos, falas, gestos, insinuações de caráter libidinoso e sexual. Isso afeta tanto a saúde da mulher, especialmente no âmbito da saúde mental, afeta também a produtividade dessa mulher, dessa trabalhadora, dessa servidora no seu espaço de trabalho, e isso vai contra todo e qualquer princípio de dignidade humana, que, obviamente, faz parte do conjunto de princípios que orientam essa administração aqui em Americana,
inclusive tal como está preconizado na nossa Constituição Federal. E aí eu trago aqui um dado, rapidamente, só para ilustrar a minha fala. A gente tem um dado, presidente, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que houve, entre 2021 e 2022, 30% de aumento das ocorrências relacionadas a esse tipo de abuso e de importunação sexual. Obviamente, a maior parte dos casos de violência contra a mulher acontecem dentro do ambiente doméstico, a partir das suas relações familiares. No entanto, é sabido também que o ambiente de trabalho, em certa medida, quando não existem essas ações de prevenção, de conscientização, essas ações que vêm no sentido, até além de conscientizar, de trazer a informação, mas também apontar para essa mulher quais os caminhos ela pode tomar no sentido de buscar apuração sobre a situação que ela vivenciou, no sentido de responsabilizar o agressor, no sentido de reparar o dano que ela sofreu. E aí eu vou até além, vereadores, já é uma coisa assim, que eu repito em algumas sessões, e acho que é muito válido repetir, até o dia em que tivermos. Enquanto a gente não tiver, eu vou continuar insistindo, muito respeitosamente, e apelando para a Prefeitura de Americana, para que se tenha um orçamento reservado, específico, para que a gente tenha aqui em Americana, Lucas, um serviço de ressocialização de agressor. E não é legal esse termo, tá? Ressocialização de agressor, porque a pessoa é uma pessoa que praticou a agressão. Um agressor é um carimbo na testa, né? Então, a gente quer, com o serviço de ressocialização, justamente fazer com que essa pessoa, que, pelos dados, pelos números, normalmente é uma pessoa do sexo masculino, majoritariamente, mas nada impede que haja violência contra a mulher também, partindo de uma mulher. Agora, a gente tem que trabalhar com evidência, com dado, com estatística, porque senão vira uma terra de ninguém, vira uma coisa muito relativa, ninguém mais sabe o que é verdade, e isso não é verdade. A gente tem que se orientar pela evidência e pelo fato, para não estar confundindo fato com opinião. Então, a gente aqui em Americana ainda não tem esse serviço de ressocialização de agressores, a gente não tem ainda o fluxo de atendimento da mulher vítima de violência regulamentado, publicado, apresentado pelo Comitê Americana por Elas. Então, existe uma série de coisas que precisam ser reparadas e implementadas na cidade de Americana para que a gente tenha aqui, de fato, um fortalecimento dessa rede de proteção. E o serviço de ressocialização de agressor, e eu comecei a falar dele justamente pelo nome que a gente bota no projeto, quando a gente faz a publicização dessa ideia, que a gente diz o seguinte: não, é uma pessoa que praticou agressão. E ela não vai ser vista como um agressor, assim, nesse contínuo, porque é possível que ela se reposicione, é possível que ela entenda, por outra perspectiva, a ação que ela praticou, e aí ela não volte a praticar mais essa ação. Então, quando a gente tiver todo esse fortalecimento de rede, a gente vai estar num status muito mais avançado no sentido de proteger a vida das mulheres aqui em Americana. Mas, a partir desse projeto, e é isso que eu comecei a falar no comecinho da minha fala, a gente aprovou aqui projeto para instituir princípios, objetivos, diretrizes para a política de primeira infância. Aprovamos sobre justiça restaurativa no mesmo sentido. Esses projetos, eles acabam favorecendo, ou melhor, sensibilizando a administração municipal no sentido de constituir um comitê, Malheiros, por exemplo, como foi constituído um comitê para formular a política da primeira infância. É nesse sentido que esse projeto vem. Também muito porque conversamos com algumas secretarias, né, desde o início desse processo de construção desse projeto, e o que a gente percebe é uma sensibilidade, um entendimento, de fato, da necessidade de se investir nessas políticas de prevenção e de promoção de uma vida digna e segura para as mulheres. E, nesse caso, nós estamos falando especificamente das mulheres que são trabalhadoras dentro da administração pública municipal. Por isso, eu conto com o voto favorável dos colegas vereadores e vereadoras. Muito obrigada, presidente. Nós que agradecemos, vereadora. Projeto, continua em discussão, projeto de lei número 13 de 2023. Continua em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os favoráveis digitem sim, os contrários digitem não.
O projeto foi aprovado por 18 votos favoráveis. Próximo item.